paz do Senhor, meus irmãos. Deu algum erro aqui de transmissão, estou tentando arrumar. Teste, teste, alô? Paz do Senhor, irmão Dorgan, tá ouvindo bem? Glória a Deus. Vamos aguardar entrar mais alguns irmãos aqui. Vamos ver, 4 irmãos. Vamos esperar entrar mais alguém. Hoje eu procurei trazer um estudo aqui um pouco mais diferenciado em relação ao livro, mas vocês estudando pelo livro, vocês vão sair muito bem na prova. E por que disso? Porque através desse estudo que eu montei aqui agora, que eu vou mandar quando acabar a aula nos slides, isso vai complementar o que os irmãos já viram no livro e vai enriquecer a história de vocês a respeito da história de Israel. Bem, vamos orar. Pai, graças te damos pela rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo um pouco mais sobre ti, Senhor, sobre a nação escolhida de ti, da onde veio a promessa. Eu te peço, Senhor, tira todo impedimento que possa cair sobre nossos ombros, nossos ouvidos, que possamos estar inteiramente focados na tua santa palavra e que possamos, Pai, a partir de hoje e dando continuidade, Pai, aos nossos estudos, Pai, ter a plena convicção, Pai, de que crescendo no conhecimento da graça seremos cristãos melhores, Senhor. Abençoa, Pai, todos os irmãos de nossa igreja, nossos pastores, presbíteros, obreiros, todos aqueles, Pai, que seguem a Ti com todo o coração. E aqueles que ainda estão perdidos nos pecados, que o Teu Espírito Santo possa tocar cada um deles e que eles possam ver que Jesus Cristo, Pai, é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Bem, irmãos, nós estamos hoje num período da história que ela se inicia após a morte de Jesus Cristo. É um período da história em que a nação de Israel ela sofreu um grande castigo. Nós vimos nas lições anteriores que por desobediência do povo de Israel,
Deus permitiu que várias nações viessem a dominar sobre Israel. Então a nação de Israel, que era a nação escolhida por Deus para ser a nação representante dele aqui na terra, para mostrar para o povo a sua bondade, tinha se tornado uma nação rebelde. E nesse período da história que nós estamos tratando, no período da história em que Jesus Cristo viveu, a nação de Israel ela estava vivendo num período de dominação sob o Império Romano. O Império Romano era o maior império ali da época e todo mundo conhecido daquela região, né? Quando se fala em mundo conhecido, a história foca naquele pedaço de mundo. Então, naquele mundo conhecido, a nação de Roma era o poderio bélico, poderio intelectual, poderio filosófico, poderio constitucional que sobressaía sobre todas as outras nações. E nesse período na história que nós vamos estar tratando agora, é um período da história muito triste para a nação de Israel. Se nós pararmos para pensar, durante as várias invasões que existiram, Deus ele sempre permitiu e levantou um profeta ou alguém direcionado por ele para estar intercedendo, né, em prol da nação. E esse período aqui, pós-morte de Jesus Cristo, foi um período negro para a nação de Israel, onde a mesma praticamente deixou de existir pela primeira vez na história, desde os tempos bíblicos, desde o início da sua formação, desde o início em que o povo, um aglomerado de pessoas que eram descendentes de Jacó, que passaram por todo aquele problema de escravidão no Egito, que se tornou uma nação, um aglomerado de pessoas, um povo nômade, que a partir do momento que Moisés desceu do Monte Sinai com os mandamentos de Deus, a partir daquele momento eles se tornaram uma nação. Então, daquele momento em diante, por mais que ela tivesse sido conquistada, por mais que ela tivesse sido invadida, por mais que seus muros, o templo em si tivesse sido destruído, em nenhum momento da história chegou-se ao ponto que nós vamos entrar agora. É algo que você só vai estudar a fundo se você estudar a matéria História da Igreja. Nem a história da igreja em si. A história da igreja ela vai pegar só um pedaço de maneira bem superficial. Por isso essa quarta aula é tão importante. Para nós entendermos o conflito dos palestinos com Israel, entendemos por que o povo de Israel, os judeus em si, eles foram tão perseguidos. Então, a partir dessa história, a partir desse momento agora, nós vamos ver essa história triste. Então, como nós sabemos, o povo de Israel, ela, no período de vida de Jesus, no período anterior a Jesus, no período dos apóstolos, Israel era dominada pelo Império Romano. Durante a dinastia de Calígula, nós conhecemos Calígula muitas vezes por ouvir falar de seus feitos doentios, ter matado a mãe, ter costurado, eu acho que era um deputado no cavalo, ter embriagado um cidadão romano com vinho e furado a barriga para ver se saía vinho ou água. Nós vemos que existem diversas, entre aspas, lendas que elas pegam e nos mostram diversas histórias sobre Calígula. E Calígula realmente ele foi um homem sanguinário, ele foi um homem doente, foi um governante doente. Então, o Império Romano, conforme ia mudando os seus governantes, ele ia mudando as tratativas em relação ao povo judeu, à nação de Israel, de acordo com os governantes. Se nós formos ver a história da igreja
Eu não me recordo quem vai ser o pastor que vai ministrar, ou o irmão que vai ministrar. Eu gostaria que fosse eu, mas eu acho que no sorteio eu não caí. A história da igreja, eu estava estudando esses dias, eu ainda estou estudando esses dias. Depois, se alguém quiser, eu recomendo os livros para vocês comprarem. Eu recomendo o título e o autor. Não vou falar onde compra, nada disso, né? Para ninguém pensar que eu ganho algo por fora, negativo. Mas se nós vemos o início da história da igreja, a perseguição que a igreja sofreu e como ela resistiu, é só a mão de Deus mesmo. E a história da igreja, na verdade, ela vai se dividindo, nós vamos ver aqui na nossa lição, que a história da igreja, a história do cristianismo, ele vai se dividindo em relação à história do povo judeu em si. Houve uma ruptura na história. Então a história da igreja seguiu e o povo cristão seguiu um lado e o povo judeu seguiu por outro lado. Então no reinado de Calígula, ele destruiu os altares de César, ele pediu para construir uma estátua dele dentro do templo de Jerusalém, e isso criou o quê? Criou tumulto em Jerusalém. O povo judeu era um povo muito religioso e eles se sentiram, lógico, afrontados por isso. E passado o tempo, o rei Agripa, que também era um governante da época, Calígula foi morto, ele foi assassinado. Agripa, e veio depois de Calígula, ele já se tornou um rei, um governante, que ele era benéfico para os judeus. Quando eu digo benéfico, ele não beneficiava, mas pelo menos ele não perseguia. E ele tinha um relacionamento bom com os judeus, porque ele deixava que os judeus, assim como na época de Jesus, eles tivessem a liberdade de cultuar e de ter sua vida desde que eles obedecessem sem nenhum problema. Mas a partir desse momento em que houve essa profanação no templo, nós vemos que a situação política ela começou a enfervecer em Israel. Começou a haver um agravamento na relação entre o povo judeu e o povo romano. Então, algumas questões elas se tornaram muito fortes no que diz respeito a esse relacionamento. Primeiro ponto era o conflito entre a identidade religiosa, a doutrina religiosa do povo judeu e a realidade política da época. O povo judeu ele sempre se achou, sempre se teve como povo eleito de Deus. Então eles não conseguiam controlar o desejo de que, sendo o povo escolhido por Deus, eles não tinham que estar sob domínio de nenhuma nação. Sem falar também que nem eu falei, conforme iam mudando os governantes, vinham governantes menos tiranos, vinham governantes mais tiranos, e isso afrontava o povo de Israel. A partir do momento que a situação começou a dar um foco de que poderia haver problema de rebelião, o governo romano ele começou a mandar com frequência que exércitos ficassem acampados na Judéia. Sem falar que conforme o governo romano iria crescendo, conforme o Império Romano iria crescendo, ele havia mais necessidade de que as províncias fornecessem mais impostos, mais riquezas para a nação poder prosperar. E a cada período que passava, as pessoas mais abastadas do povo judeu elas continuavam sendo abastadas, só que a grande quantidade de pessoas pobres, da classe pobre, começava a aumentar. E isso começou a enfervecer a população, que, movimentada por alguns partidos, alguns movimentos que existiam na época, eles começaram a se deixar influenciar por esses pensamentos nacionalistas, por esses nacionamentos rebeldes, e eles começaram a ponderar a possibilidade de guerrearem contra o Império. Bem,
existia naquela época os zelotes. Alguns falam que eles eram radicais guerreiros, outros falam que eles eram um partido nacionalista. Bem, então os zelotes começaram a insuflar o povo a começar a ter e deixar aflorar neles o sentimento nacionalista e de independência. Então, o que os zelotes faziam? Eles pregavam para o povo que só havia uma maneira de eles serem livres do povo do jugo romano, e era a luta armada. Então, eles começaram inicialmente a guerrear de maneira menor, batalha em batalha, como se fossem guerrilhas. Eles começaram a guerrear contra os exércitos romanos que estavam alocados naquela região, e elas começaram a ter alguma vitória. Eles não estavam ganhando a guerra, eles estavam ganhando batalhas, e isso insuflava mais neles aquele pensamento de que, sendo o povo escolhido por Deus, Deus está nos abençoando nessa batalha, então nós vamos sair vitoriosos. Então eles começaram a ganhar pequenas batalhas em alguns pontos estratégicos da nação. E isso fez com que todas as províncias que faziam parte de Israel, elas vissem isso com bons olhos. Opa, se naquelas pequenas localidades estão havendo algumas vitórias, e se nós nos unirmos todos como uma só nação e atacarmos o exército romano? Bem, existiram dentre esses grandes homens que eram os pensadores, os líderes da época, alguns líderes rebeldes que conseguiram grandes vitórias. Se nós pararmos para analisar, a maioria dos livros históricos, elas contam de maneira superficial esses fatos que nós vamos relatar agora. Mas se vocês procurarem a literatura do Flávio Josefo, alguns historiadores falam que ele é Flávio Josefos, vocês vão encontrar diversos livros sobre esse momento. Flávio Josefo, ele é conhecido como o escritor daquele grande livro, deve ter mais de 1000 páginas, chamado A História dos Hebreus. Geralmente as pessoas conhecem só esse livro dele. Mas existe uma coletânea também chamada Guerra dos Hebreus. Então, quem era Flávio Josefo? Ele era um palestino de família sacerdotal, ele é um judeu palestino, isto é, um judeu que nasceu na Palestina. E ele tinha uma herança sacerdotal. Ele, em determinado momento da vida, quando ele viu que aquela rebelião não daria certo, o que ele fez? Ele desertou do império, do movimento separatista judaico e se entregou ao exército romano, se entregou aos romanos. Como ele era uma pessoa muito inteligente, como ele tinha uma linhagem nobre, ele não foi morto e ele passou a fazer parte daquela elite religiosa que existia, aquela elite intelectual que existia entre o povo judeu, que eles eram bem vistos pelo povo de Roma. Eles usavam essas pessoas para tentar amenizar o clima das classes mais baixas. Então ele escreveu diversos livros famosos, História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas, Guerra dos Judeus. E esses livros são livros muito grandes e ricos em detalhes do que ocorreu naquele período, porque ele viveu, ele estava vivo naquela época. Então, naquele determinado momento em que a nação romana, que o Império Romano, ele começou a ver que aquilo poderia se alastrar não como um movimento que derrubaria o Império, mas como uma brasa no palheiro em que outras províncias que estavam dominadas poderiam ver aquilo como exemplo. Opa, se Israel conseguiu, nós vamos conseguir também. Então, a partir daquele momento, Nero, que já era o imperador na época, ele envia o general Vespasiano com um grande exército para abafar de vez essa rebelião. Então, eles conquistaram
Jotapata, conquistaram a Galiléia, conquistaram praticamente quase que toda a Israel em si. Só que Vespasiano ele acabou voltando para Roma quando Nero morreu. E Tito, seu filho, assumindo o comando do exército, ele deu continuidade à invasão sobre Jerusalém. Bem, essa invasão ela durou 5 meses e Tito invadiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. O templo ele é invadido e queimado. Tito ele destruiu totalmente a cidade de Jerusalém. E essa destruição ela fez com que não houvesse mais guerra. A guerra parou ali. E por que isso? Porque eles viam que eles não tinham poderio bélico, o povo de Israel, as facções rebeldes. Eles viam que eles não tinham poderio bélico para estar batendo de frente com o Império Romano. A cidade foi totalmente destruída, o templo foi totalmente destruído. Então, os romanos, os judeus começaram a se espalhar com medo de serem mortos pelo Império Romano, mas alguns pequenos grupos ainda se refugiaram no deserto, pensando em se unir para poder combater novamente o Império Romano. Então, a partir daí, nós vemos um nome surgir na história como Massada. O que era Massada? Foi uma fortaleza construída no deserto, às margens do Mar Morto. Foi ali praticamente o último ponto de refúgio dos judeus. Ela era montada, essa fortaleza, num ponto elevado do deserto, em que para o exército conseguir chegar naquele ponto, ele teria muitas baixas. Então, o Império Romano ele fez um cerco de 2 anos nessa fortaleza para que eles pudessem realmente, a determinado momento, ir ali no mano a mano, no tete a tete, isto é, guerrear de maneira franca, sem ser atacado por flechas, sem que seus soldados morressem tentando escalar. Então eles construíram uma rampa gigantesca, fenomenal, né? Uma rampa que dava acesso do deserto para regiões escaláveis e da fortaleza. E dessa maneira eles conseguiram invadir a fortaleza e destruir e matar todos os guerreiros que ali estavam. E o interessante é que esse grupo de Massada eles se tornaram fanáticos religiosos. Eles preferiam a morte do que se entregarem como escravos, como prisioneiros de Roma. Então, olha só que triste, meus irmãos. Cada combatente matou os seus familiares. Isto é, os judeus que habitavam em Massada. Então, cada combatente matou seus familiares, matado todos até sobrarem apenas 10. Tiraram sortes para ver quem mataria os demais. O último homem morreu lançando-se sob sua espada. Os únicos sobreviventes foram 2 mulheres e 5 crianças, que essas mulheres e as crianças, as mulheres não deixaram, elas não aceitaram que elas tinham que se matar para não serem escravizadas. Elas preferiram ficarem vivas e se tornarem prisioneiras ou se tornarem escravas do que perder a própria vida. Então, de todo o exército da guerrilha de Massada que existia, só sobraram 2 mulheres e 5 crianças. E isso se tornou um ponto de respeito, não a parte das mulheres e das crianças, mas o ponto ali da resistência dos judeus se tornou algo muito profundo na história do exército de Israel. Se tornou símbolo de resistência do povo de Israel. E até hoje ele é tido como ponto onde o exército israelense, os soldados do exército israelense, eles fazem o juramento à bandeira deles. Então, nessa revolta que houve no ano de 70 depois de Cristo, quais foram as consequências? Jerusalém foi totalmente destruída. O templo foi totalmente destruído e saqueado. Dezenas de milhares de judeus foram levados
cativos como escravos e uma quantidade muito maior foram mortos. As cidades foram destruídas, os campos, as plantações que não foram destruídos, eles foram tomados e confiscados pelo Estado Romano. O Império Romano, a partir desse momento, ele deixou fixo dentro dessas cidades uma legião de soldados para que eles pudessem debandar qualquer tipo de resistência. Eles tinham um controle muito mais forte sobre toda a população. E foi o fim do autogoverno judaico, isto é, o governo judeu, o povo judeu não tinha mais governância sobre a sua própria terra. A partir daquele momento, de vez, Israel passou a ser uma área pertencente ao Império Romano. Quem mandava ali, quem dominava era o Império Romano. Não existia mais aquela partilha de que o Império Romano era o império governante, mas que o povo judeu tinha a dominância em cima dos territórios, desde que eles obedecessem ao Império Romano, desde que pagassem os tributos. Não. A partir de agora, o povo judeu não era mais bem-vindo na sua própria terra. Então, a partir desse momento, o que o Império Romano começou a fazer? Ele começou a trazer pessoas de fora, povos de fora, para habitar aonde era Jerusalém. Então, a partir desse momento, quem ficasse em Jerusalém, o judeu que ficasse em Jerusalém, ele era tido como rebelde e ele era morto. Então, Israel, ela deixou de ser uma entidade política, ela foi apagada do mapa. Os mapas da época já não mais colocavam Israel como uma nação. E o povo judeu, para que eles não fossem totalmente mortos, começaram a diáspora, isso é, eles começaram a se espalhar pelo mundo. Os judeus que ainda permaneciam em Israel, os judeus que não eram mortos, eles se tornaram estrangeiros na própria terra. Isto é, a própria terra que Deus havia prometido e dado para eles, tinha sido agora dominada de vez por outros povos. Então a comunidade judaica ela começou a se espalhar para a Ásia, para a Babilônia, para o Egito, para o Chipre. Então eles começaram a se espalhar por todo o mundo, fazendo negócio, e nós vemos, né, até as piadas de que o povo, o judeu é mão fechada, tudo isso, né? Isso aí na verdade, o enriquecimento do judeu ele vem de acordo com a sabedoria dada por Deus, né? Então, o povo judeu sempre foi um povo que tinha uma habilidade comercial muito grande. E eles faziam caravanas a partir desse momento para ir nos diversos países. Os países em que eles iam fincar a bandeira a partir de agora, em que eles iam morar, eles iam fazer negócio. Então, eles se tornavam negociantes prósperos nas nações estrangeiras. Então, nós vemos aqui que a nação de Israel, deixa eu voltar uma aqui. Aqui nós vemos onde está Jerusalém, aqui no mapa, ó. Então nós vemos que a partir do momento em que houve a diáspora, o povo de Israel, eles começaram o quê? A se espalhar naquele momento para os outros povos. Começaram a se espalhar para os outros povos. E a partir desse momento eles começaram a ir para os outros continentes também. Houve uma segunda tentativa e mais fatal de rebelião, e é ocasionada por quê? Ocasionada pela perda da terra prometida, pela perda do poderio intelectual, do status intelectual, do status social, a perda de ter um local para que eles pudessem estar adorando a Deus. Então, a partir desse momento, ainda começou a brotar novamente o sentimento
no povo de Israel que estava espalhado pelo mundo, o povo judeu que estava espalhado pelo mundo, de que eles tinham que voltar para a terra prometida e tinham que reconquistar ela. Então, começou-se nos bastidores a serem executados tratados, promessas, junto aos governos que foram se sucedendo em Roma. E em 115 depois de Cristo, eles tentaram novamente reconquistar a cidade de Jerusalém, não conseguiram êxito, tentaram formar um exército mais forte e no ano de 130 depois de Cristo, o imperador Adriano, ele faz o quê? Ele faz com que todos os judeus sejam expulsos daquele local, ele traz os palestinos para aquele local e a partir desse momento ele denomina aquela região de Palestina. Por isso que nós ainda temos uma grande briga nos dias atuais, no que diz respeito à briga de Israel e Palestina, porque os palestinos, nós vamos estar vendo aqui mais para frente, mas os palestinos acham que a terra é por direito deles, porque foi dada essa terra para eles. Quem deu essa terra para eles foi o Império Romano, depois que expulsou os judeus. Então eles têm o pensamento de que, como foi uma terra dada para eles, eles têm direito sobre ela. Então, o que acontece? O povo judeu já não acredita nisso. O povo judeu fala que, desde a antiguidade, desde o início da civilização em si, o povo judeu habitava aquela terra, passou por aquela terra, começou a habitar, governou, viveu durante todo o seu período, e num período triste da história eles foram expulsos. Então, até hoje, existe essa briga política dos judeus falarem que a região de Israel e toda aquela região que ainda faz parte de outros países, elas são pertencentes a ele, enquanto os palestinos não, já falam que aquela região foi dada a eles pelos romanos e por isso eles têm o direito. Então nós vemos que por quase 2000 anos ainda persiste essa briga. Então, a partir desse momento do ano de 130, nós vemos que os judeus foram proibidos de voltarem ou de habitarem em Jerusalém, e se eles voltassem e fossem descobertos, eles eram mortos. Foi proibido o culto nas regiões romanas, o culto judaico, as cerimônias judaicas em si. Os líderes judeus eles foram perseguidos, foram martirizados, e o Império Romano tentou a todo custo extinguir a religião judaica, porque eles viam que existia uma grande possibilidade desse povo se reunir novamente e tentar uma nova revolta. Então, a partir desse momento, nós vemos que a história cristã e a judaica elas se separam de vez. Enquanto os cristãos eles também foram perseguidos, foram martirizados e quase foi a bondade de Deus que não deixou com que o cristianismo fosse extinto, a mesma coisa aconteceu com os judeus. Só que os judeus eles tiveram uma perseguição diferente e eles trataram de mudar para outros países com o intuito de se estabelecerem. Os cristãos não. Os cristãos eles começaram a ir para outros países com o intuito de levar a palavra de Deus, para levar o cristianismo para essas regiões. Então, a partir de 130, resumindo até essa parte, os judeus foram expulsos de Israel, Jerusalém e Israel foram dados aos palestinos, os judeus não tinham mais uma nação, tinham uma religião que era proibida, não podiam estar realizando os seus rituais religiosos, seus líderes religiosos eram martirizados e eles quase sumiram da história. Então, a partir desse momento, nós vemos que o povo de Israel, o povo judeu, não vou dizer mais povo de Israel, porque Israel não existia mais, mas o povo judeu, ele padeceu muito em relação aos governos romanos. Então, a partir desse momento, eles abandonaram de vez aquela região e foram se estabelecer em outros continentes.
foram se estabelecer na Europa, foram se estabelecer na Ásia, nas Américas, nas colonizações das Américas, principalmente a do Norte. Mas, em todo momento, ainda existia no coração do povo judeu o desejo de ter aquela terra, que era a terra prometida por Deus, de volta. E a região da Palestina, agora Palestina, aquela região toda, ela foi mudando de status governantes de tempos em tempos. Na história da igreja nós vamos ver isso também. Povos bárbaros, a partir do momento em que houve a crise no Império Romano, o Império Romano foi perdendo a sua capacidade de gerir as nações conquistadas, essas nações conquistadas começaram a se rebelar. Fora as rebeliões internas, havia as invasões externas, os bárbaros, os nórdicos. Durante uma grande parte da história, os muçulmanos, eles começaram a nascer de uma fagulha pequena no Oriente Médio, e essa fagulha começou a florescer de tal maneira que em menos de 150 anos eles dominaram praticamente ali todo o norte da África, essa parte ali de Israel. Então, de tempos em tempos, iam se mudando os governantes daquela região. E isso foi-se. Os turcos dominaram ali também. Então, esse momento histórico de revezamento de poder foi se tornando até perto de 1900. Então, veja bem, nós pulamos um período de história do ano de 130 depois de Cristo até 1897, quando floresceu novamente no coração do povo judeu a necessidade de que a nação prometida pudesse ser restabelecida. Então, o que ocorreu? Em 1897, na cidade de Basileia, na Suíça, existiu um congresso sionista. O que é sionista? Sionista é um movimento que buscava fazer com que os judeus voltassem para a Terra Prometida. Como não era mais o Império Romano que habitava naquela região e governava aquela região, como houve uma grande quantidade de reinos que foram governando e perdendo o governo, floresceu ainda mais no coração dos judeus a concretização da volta da nação judaica. Então, começaram a haver pequenas migrações nós podemos dizer como ondas. Eram ondas migratórias. Ele tem um nome, a palavra aliá, que tem o significado de subir ou de elevar-se. Então houveram 5 grandes ondas de migração do povo judeu que estava espalhado pelo mundo para a região de Israel. Só que eram migrações que elas iam em ondas com grande quantidade de pessoas, só que não existia mais Israel. Era Palestina, não existia mais Israel. Então eles iam e se mudavam para aquela região. Como não havia mais o Império Romano, não havia mais aquela proibição de que eles pudessem voltar a morar naquele local. Só que o povo judeu já não era nem tido como povo. E por que isso? Um povo, ele existe a partir do momento em que ele tem uma terra, e essa terra é chamada de nação, tem uma nação e tem as leis. E o povo judeu, ele não tinha mais nação. Desde 130 depois de Cristo, ele não tinha mais nação. Então, olha que particularidade. Ele é que nem aquele filme do Tom Hanks, em que ele era um viajante que ficou preso no aeroporto, porque a nação dele estava em guerra e praticamente tinha deixado de existir, então ele não podia entrar nos Estados Unidos porque ele não tinha uma nação em si. Então, o povo judeu começou a migrar. Só que eles migravam sem ter uma terra própria deles, sem ter uma religião forte deles ali, onde eles podiam estar montando um templo, nada disso. Eles iam com o intuito de quê? De começar a repovoar aos poucos aquela região
e que, através da política, eles pudessem reconquistar a nação em si. Então, a primeira onda migratória, ela ocorreu quando? Em 1882 a 1903. Cerca de 35 mil judeus mudaram da Rússia, de grupos socialistas russos, para lá. A segunda onda, ela ocorreu entre 1904 e 1914. 40 mil judeus aproximadamente que viviam na Polônia e na Rússia mudaram para lá também. Então, aos poucos, eles iam. Então, em 10 anos, 40 mil judeus se mudaram para lá, para Israel. Para onde era Israel? Na Palestina. Nessa época aconteceu algo interessante. Tel Aviv, que é muito conhecida no dia de hoje, ela se tornou a primeira cidade totalmente judaica naquela região, mesmo sem que existisse um país para o povo judeu. Então eles se amontoaram de tal maneira que eles formaram uma cidade judaica dentro de um país que não era judaico. Esse era o sentimento que eles tinham. A terceira Aliá, a terceira onda, ocorreu entre 1919 e 1923. Aproximadamente 40 mil judeus também, provenientes da União Soviética e da Polônia, migraram para lá. E essa migração ocorreu depois de uma revolução que teve a bolchevique lá, todo aquele problema histórico que houve na Rússia, né? Onde mais de 100 mil judeus foram mortos. Nesse momento da história, quem passou a governar sobre aquela região da Palestina foram os ingleses. Então, os ingleses começaram uma nação industrializada. Nós estamos falando aqui em 1923, uma nação importante na época, uma nação renomada no ambiente político. Então, ela começou a governar aquela região. A nação a nação inglesa foi uma nação também muito predatória, da mesma maneira que a Espanha foi, da mesma maneira que Portugal foi. A Inglaterra também foi uma nação bem predatória no que diz respeito à conquista de vários povos. Tanto é que tem a Índia, na época de Gandhi, era o Império Inglês que dominava na época. Então eles começaram naquele momento a tomar conta daquela região e a pacificar a região, porque o povo árabe a todo momento faziam ataques às comunidades judaicas que ali existiam. A quarta onda ocorreu quando? Ela ocorreu aproximadamente no ano de 1930, que nós vamos estar falando sobre isso. Mas é importante nós salientarmos uma coisa. Primeira coisa que nós devemos salientar. A nação, como uma província conquistada pela Inglaterra, a Inglaterra ela tinha o pensamento, e um pensamento inteligente, que uma nação ou uma província dividida é uma província dada ao fracasso, é uma província que só vai dar dor de cabeça. Então, a todo momento, eles queriam politizar e pacificar a região. Eles queriam fazer com que houvesse acordos de paz, com que houvesse uma convivência pacífica. Mas o mundo árabe, nós, pelos estudos bíblicos, pelos estudos históricos, nós sabemos que está entranhados neles. E nós vamos estar vendo aqui um pouquinho mais para frente, está entranhado no ser deles a destruição do povo judeu. Então, mesmo com a nação da Inglaterra tentando a todo momento pacificar a região, os conflitos bélicos começaram a se intensificar. Começaram a haver ataques terroristas contra as aldeias, contra os povoados judeus.
E nesse momento, os judeus começaram a revidar. Então a situação ela começou a sair do controle. Nós chegamos agora à quarta onda, a quarta aliá. Essa quarta onda ocorreu quando? De 24 a 32, e ela constituía o que? De 80 mil judeus que retornaram para aquele local. Novamente houveram os judeus vindos da União Soviética devido àquele problema do comunismo, tudo aquilo, as perseguições religiosas. Houveram migrações dos judeus na época para o Oriente Médio, para o Iraque, até para regiões árabes também, e eles começaram a voltar para lá. E a maioria desses povos que voltavam eram povos de classe média ou de classe média alta. Então eles conseguiam se estabelecer nos povoados e prosperar. Então eles se estabeleciam, montavam comércios e prosperavam. E isso fez com que a situação econômica deles começasse a melhorar. Ao mesmo tempo que a situação deles melhorava, a situação econômica na Palestina, para o lado árabe, começava a piorar. Só que o conflito ele começou a se tornar tão grande que uma pequena parte dos judeus que haviam voltado para a região da Palestina, eles desistiram, eles começaram a querer preservar a própria vida e decidiram retornar para a Europa. Aí nós chegamos no quê? Na quinta onda, que ocorreu entre 1933 e 39, que foi um momento paralelo na história do crescimento do nazismo. Nessa quinta onda foram aproximadamente 250 mil judeus que foram para lá, totalizando aproximadamente 450 mil judeus. Então nós vemos que foi uma porção de pessoas extremamente grande. 450 mil pessoas é uma quantidade muito grande de pessoas. Então eles começaram a crescer dentro da região, tanto no meio político como no meio intelectual. Nós vimos aqui agora, eles exerciam papéis de médicos, de advogados, de professores. Então, com todo o intelecto e toda a inteligência, principalmente a inteligência financeira que eles tinham, eles começaram a ajudar com que as cidades prosperassem. Eles ajudaram na construção de indústrias, refinarias de petróleo, no porto de Haifa, que existe até hoje. Só que agora nós entramos no período mais negro da história. Período, eu acho que não é só o mais negro do povo judeu, é o mais negro da história. Quando a Bíblia fala que nós temos que orar por Israel, realmente nós temos que orar. Porque se nós pararmos para analisar tudo o que esse povo sofreu até hoje, não tem como não pensar que é a mão de Deus que supriu eles até hoje. Nenhum outro povo aguentaria tudo o que eles aguentaram. Muitos povos foram extintos desde o início do Antigo Testamento, desde o início do Novo Testamento, desde o período da grande Revolução do Império Romano, desde o período todo de todas as guerras que vieram oriundas de crescimentos e decaídas de impérios. Nenhum povo na história foi mais perseguido do que esse povo. Como é que começou a ascensão do nazismo? Começou com o Partido Nazista, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, os alemães. O termo nazista vem das palavras nacional socialista. Adotou a suástica, a saudação romana, que também era usada pelos fascistas italianos, tanto é que o eixo ali, né, era Alemanha, Itália e Japão. Aproveitou-se da desilusão alemã do pós-guerra e da crise econômica de 30 e assumiu o poder na Alemanha em 33. Então nós sabemos que a Alemanha foi um grande poderio bélico na Primeira Guerra Mundial, mas que acabou sendo derrotada. E assim que ela foi derrotada, lógico, a sua economia ficou em frangalhos, ela tentava a todo custo renascer das cinzas. E o partido nazista, ele viu uma oportunidade disso. Um povo que ele está
escravizado pela pobreza, é um povo que ele é facilmente manipulado. Então, quando ele assumiu o poder em 1933, nós vemos que Adolf Hitler, ele tem tudo de ruim que uma pessoa pode ter. Ele é o capeta encarnado, esse cara. Mas ele tinha algo que é perigosíssimo. Era o dom da oratória. Com esse dom da oratória, ele conseguiu convencer a nação de que o pensamento do partido nazista era correto. Então, em 1935, ocorreram o que? As leis de Nuremberg. A lei da cidadania do Reich e lei da proteção do sangue e honra alemã. Eles consideravam os judeus como pessoas de segunda classe. Proibiam que os alemães fossem empregados dos judeus. Proibiam o casamento entre judeus e alemãs. Houve, em 1938, um fato muito triste na história chamado a Noite dos Cristais. O que ocorreu isso? Foi um ataque orquestrado pelas tropas alemãs de Hitler contra os judeus. Foram destruídas 1.600 sinagogas, 7.500 lojas destruídas. Nesse ataque foram mortos 91 judeus e 30 mil presos. E as pessoas que não foram mortas, não foram presas, elas tinham que pagar a multa, como se uma multa altíssima, e um ressarcimento ao povo alemão, como se os judeus fossem responsáveis por isso. A partir desse momento, quando começou em 1939 a Segunda Guerra Mundial, os judeus começaram a ser cruelmente perseguidos pela raça ariana, a raça alemã que se considerava raça nobre, raça pura. Foram criados guetos, isto é, locais onde os judeus tinham que viver separados dos alemães. Então, os judeus foram proibidos de frequentar, no momento inicial, de frequentar parques, usar meios de transporte, e eles eram obrigados a ter identificações, inicialmente nas roupas, para sinalizarem que eles eram judeus. A situação começou a se deteriorar. Eles começaram a ser presos, começaram a ser mortos. Os bairros judeus começaram a ser destruídos, eles se tornaram cercados. Então havia uma separação física entre o povo alemão e o povo judeu. Esse cerco começou a fazer o quê? Com que eles vivessem em condições subhumanas. Então, nesse estágio inicial da perseguição alemã aos judeus, morreram milhares de pessoas de fome e de doenças ocasionadas principalmente pela falta de infraestrutura e saneamento básico. Conforme foi avançando a Segunda Guerra Mundial, Hitler começou a piorar na sua sanidade e no que diz respeito ao que ele achava que era a supremacia ariana dos alemães. Então, a partir desse momento, ele tinha um plano que ele chamou de solução final. O que era? O extermínio total do povo judeu. Então, ele fez uma deportação em massa dos guetos. Então, esses judeus que já viviam em condição subhumana, eles foram muitas vezes separados, pais de filhos, esposas, famílias eram separadas. Quem se recusasse era morto, e eles eram jogados como animais, em 3 lugares como se fossem gados. Então, aquilo que nós vimos naquele filme A Lista de Schindler é um pequeno pedaço das atrocidades que o Império Alemão fez sobre o povo judeu. Milhares de pessoas morriam nessas viagens de fome, de frio, de doença, antes mesmo de chegar nos campos de concentração. Existiam diversos campos de concentração, mas o grande problema da guerra é que hoje em dia ainda a mídia, na verdade, hoje em dia, quando se fala em guerra,
ela é direcionada a publicar aquilo que quem está invadindo deixa publicar. Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos duas guerras. A guerra do Vietnã, onde a imprensa era livre para estar atuando na frente da guerra, e eles relatavam tudo aquilo que acontecia. Tanto é que nós temos aquelas filmagens de bombardeios com gás amarelo, bombardeios de vilas. Tudo isso que nós temos hoje em dia foi fato da imprensa ter uma liberdade na época para documentar o que estava vendo. Tanto é que a guerra do Vietnã ela não foi perdida no front. Ela foi perdida internamente. A sociedade se rebelou contra aquela guerra. Eles achavam que não era algo humano fazer aquilo. Então, os Estados Unidos, na verdade, se retirou da guerra, né? Ele entre aspas, perdeu. Entre aspas, não, ele perdeu a guerra, porque a sociedade interna dos Estados Unidos ficou contra o próprio governo, contra o próprio soldado. Isso já não aconteceu, se nós formos ver, nas guerras do Iraque. Nas guerras do Iraque, nas invasões no Iraque, na invasão do Afeganistão, o que era documentado? Era documentado aquilo que o exército americano, o governo americano queria que fosse publicado. Você não via bombardeios em áreas civis, coisas do tipo. Você via aqueles negócios que era até bonito, né? Aquele míssil lá indo em direção ao alvo, naquele relevo em que você fala, nossa, como a tecnologia é bonita. Então, eles manipularam a imprensa de tal maneira nessas últimas guerras, em que as atrocidades ocorridas ali não eram conhecidas do povo. E isso, mais ou menos, ocorreu durante o período da Segunda Guerra. Como era um Estado fechado com um pensamento único, não existia uma imprensa contra. A imprensa também alemã, ela estava de frente com o governo alemão. Então, o mundo exterior não tinha conhecimento desses campos da morte. Isso que é o mais triste. Então, ao chegar aos campos de concentração, os judeus eles eram separados por o quê? Por idade e por saúde física. Os mais doentes iam para um canto, os mais idosos iam para outro canto, os mais sadios para um outro, o outro mais sadios para o outro. Mulheres, os mais jovens e fortes eram mantidos para realizarem trabalhos forçados. Mulheres, crianças, idosos e deficientes físicos, eles eram enviados para as câmaras do gás crematórios. Estamos falando do povo judeu. Para não causar pânico nesse povo que ia ser martirizado, que eles falavam, não, vocês estão entrando ali para que a gente possa desinfetar vocês para vocês não ficarem doentes. Só que eles entravam com vida e saíam mortos. Tudo isso para quê? Para que não houvesse pânico ou rebelião. Então eles usavam câmeras de gás, usavam crematórios. Então isso foi o que eles chamaram de o plano final. Então esse plano final ele tinha o intuito de dizimar de vez o povo judeu. Aqui nós vemos como é que era a câmara de gás, em que as pessoas ficavam amontoadas dentro dessa sala. E quando elas ficavam amontoadas, as portas eram totalmente trancadas e saíam gás venenosos por diversos orifícios aqui da sala que matava todos. E aqui eram os crematórios onde as pessoas eram jogadas vivas dentro dele. Nós vemos que a crueldade humana é algo que não tem palavras, né, para nós podemos estar delimitando ela, algo incompreensível. Então, quando a Alemanha ela foi vencida na guerra, foi a partir desse momento em que principalmente o Império Russo, né, a Rússia, foi nesse momento em que o Império Alemão entrou em colapso e a Alemanha foi invadida, que se descobriu essas atrocidades que existiam. Então, desde 1939, os campos de concentração só foram descobertos pelos outros países em 1944, quando os soviéticos eles começaram a repelir o ataque alemão de seu país, né? Porque a Alemanha conseguiu adentrar na Segunda Guerra Mundial grande parte da União Soviética.
Aí, por diversos fatores, entre eles podemos falar uma má estratégia, uma má preparação em relação ao clima, uma má preparação em relação a combater em frentes diversas. Tudo isso acabou influenciando com que a Rússia, mesmo perdendo diversas cidades, diversos estados, mesmo com o povo alemão, o exército alemão quase chegando em Moscou, eles conseguiram rechaçar o Império Alemão e foram junto com os Estados Unidos, Inglaterra no canto e a Rússia no outro, empurrando a Alemanha de volta para a Alemanha até que eles conseguiram vencer a guerra. Só que o azar dos alemães e a nossa sorte, porque só assim nós temos conhecimento desse holocausto, dessa prática terrível, é que o exército alemão ele foi dominado com tanta rapidez que eles não conseguiram esconder as provas. Então eles não conseguiam acabar com os campos de concentração, não conseguiam destruir, não conseguiam esconder os corpos, porque foram milhões de judeus mortos. E as pessoas que os exércitos russo, inglês e americano encontravam, os judeus que eles encontravam, eles estavam quase mortos. Eles eram verdadeiros escravos vivos, esqueletos vivos andando, desnutridos, doentes, com doenças, falta de alimento. Então foi um período nefasto na história da humanidade. Se nós pararmos para pensar, olha só, o saldo final do massacre dos judeus pelos alemães resultou na morte de 6 milhões de pessoas. Não estamos falando em 600 pessoas, não estamos falando em 6 mil pessoas, que já era algo revoltante. Estamos falando em 6 milhões de judeus, homens, mulheres, crianças, idosos que foram mortos e assassinados cruelmente pelo Império Alemão. 2/3 da população judaica da Europa e 1/3 da população judaica mundial foram exterminados. Olha só o absurdo disso. Bem, passado esse período infeliz da história da humanidade, passado esse período de perseguição, as fronteiras elas foram fechadas praticamente no mundo todo, ali onde houveram as guerras, haviam dificuldades de entrada de sair, e começou novamente a fluir no coração dos judeus que estavam na Europa a necessidade de voltarem para o seu local de origem, isto é, para onde era a nação de Israel, para eles lutarem a todo custo para que a nação voltasse a viver. E por que isso? Porque eles rememorarem em sua mente todo o sofrimento que o povo judeu passou no Egito como escravo, lá no Antigo Testamento. Isso começou a revigorar na mente deles, que o mesmo Deus que livrou eles daquele período nefasto da história do povo de Israel, também tinha livrado eles agora do extermínio total desse período nefasto do povo de Israel em relação à nação alemã. Então, eles começaram novamente a se motivar, a conversar as diversas localidades para que eles pudessem retornar para Israel. Só que nessa época ocorreu algo muito triste também, embora eles não houvessem mais essa perseguição martirizante sobre eles, existia um bloqueio naval da Inglaterra, naquela região do mar que circunda a Israel, de que nenhum navio sem autorização deles pudesse ir para lá. Então, esse navio chamado Êxodos, ele tinha 4.500 sobreviventes que só haviam sobrevivido ao martírio alemão. Eles tentaram atracar
em diversos povos pelo mundo e eles eram proibidos. Então, as pessoas começavam a morrer dentro do navio por questões políticas. Inclusive, existe um filme, eu mesmo não vi, mas eu vou até procurar depois de hoje ver, chamado Êxodo de Leão Uris, que ele relata esse momento tenebroso na história desses 4.500 sobreviventes que viviam dentro do navio. Olha só como é que era o navio. Esse é o navio Êxodos 1947. Olha só como é que era. 4.500 pessoas vivendo nesse navio. Nós vamos entrar, depois de muito tempo, de uma grande parte desses judeus, deles acabarem morrendo por diversas doenças, eles foram autorizados a estar aportando em Israel. Bem, o mundo começou a ser remodulado nesse momento, certo? Nós vemos que toda a Europa ela foi ali dividida, Europa Ocidental, Europa Oriental, tudo isso. E a Grã-Bretanha, o Estado inglês, eles estavam com grande dificuldade financeira devido a todo o problema oriundo da guerra. Então, o que acontecia? Eles não tinham mais poder, nem poder bélico, e nem poder financeiro para estar gerindo uma área tão problemática como aquela, em que existia guerras e conflitos entre árabes e judeus a todo momento. Então, o que eles pegaram e decidiram? Nós vamos entregar essa nação à ONU e a ONU vai decidir o que fazer. Então, em 1947, eles tinham o pensamento de que dividiriam essa nação em dois lados. Dividiriam entre um lado árabe, dividiriam entre um lado judeu, e Jerusalém seria o quê? Uma cidade internacional. Não seria nem árabe e nem dos judeus. Então, essa foi a proposta da divisão de Israel. O Estado árabe é esse em laranja, ele ficaria com toda essa parte aqui. O Estado judeu ele ficaria com essa parte marrom, seria um pouco maior do que a árabe. E Israel, que está aqui no meio, Jerusalém, seria a parte internacional. Bem, então, chegou-se a um ponto crucial da história de Israel. Israel não existia mais no mapa. Foi-se levado para a votação da ONU a possibilidade de que Israel voltasse a ser uma nação. Deixaria de ser Palestina e voltaria a ser Israel com aquela divisão entre árabes, entre judeus e Jerusalém como uma cidade internacional. O interessante de tudo isso é que quem presidia aquela assembleia na época foi um brasileiro, foi Oswaldo Aranha. Dos 57 países que existiam, faziam parte das Nações Unidas, 56 estavam presentes. 33 países votaram a favor, 13 contra e 10 se abstiveram. Os países da Liga Árabe votaram contra o não reconhecimento do Estado judeu. Houve aqui um empate em que teve que ser decidido por voto de Minerva. Esse voto de Minerva foi dado por Oswaldo Aranha. Como ele era o presidente ali desse conselho, dessa assembleia, cabia a ele decidir se realmente Israel voltaria a ser uma nação ou não. Então, o brasileiro Oswaldo Aranha, ele foi o responsável pelo voto de Minerva, em que ele votou sim para que Israel voltasse a ser uma nação existente. Então, até hoje, o Brasil ele é muito bem visto pelo Estado de Israel, pelo país de Israel, devido a esse voto de Minerva do Oswaldo Aranha. Então, nós podemos pensar, né?
veja bem, agora que eu voltei a ser um país, tá tudo bom, né? Tá tudo tranquilo. Então, o que aconteceu? A Inglaterra, a partir desse momento, ela falou assim: eu vou me retirar aqui de Israel e quem vai tomar conta vai ser a ONU, chefiando esses dois lados que estão em guerra constante, os israelenses e os, os, os judeus e os árabes. Foi só eles se retirarem que começou uma grande guerra. E qual foi essa grande guerra? Na mesma noite, olha só que interessante. Vê se não é a mão de Deus, meus irmãos. Na mesma noite em que foi decretada a independência de Israel, na mesma noite em que Israel voltou a ser nação, 5 exércitos árabes invadiram de surpresa Israel. Então, não existia mais a proteção da Grã-Bretanha. A ONU é uma agência que, entre aspas, ela estava ali para supervisionar, não para mandar em nada. Então, foi só ser decretada a independência de Israel que na mesma noite houve uma invasão de Israel por 5 exércitos árabes. Então, na mesma noite, Egito, Síria, Iraque, Líbano e Jordânia. Israel tinha acabado de ser reintegrada ao hall de países. Então eles não tinham um exército fabuloso, eles tinham o quê? O povo judeu que havia mudado para lá, que tinha algum conhecimento, então eles não tinham um exército profissional, eles tinham o quê? Uma tropa de soldados mal treinada e mal equipada. Então, grande parte do ponto de defesa que houve para a nação de Israel foram de grupos extremistas de Israel que ajudaram o exército que estava acabando de ser formado a se defender. E o mais interessante de tudo, se a gente for olhar aqui no mapa, olha só que interessante. Nós temos aqui, ó, as invasões. Então aqui é Israel, certo? Estão vendo no mapa. Vieram invasões árabes por todos os lados. Vieram pelo sul, pelo norte, pelo leste. Então, ao mesmo tempo, houveram todas essas invasões. E o mais interessante é que essa guerra ela durou 15 meses. Um exército mal formado, mal treinado, com poucos equipamentos bélicos, ele conseguiu guerrear por 15 meses. E o mais interessante de tudo, meus irmãos, olha só como Deus é maravilhoso. Nós vemos um dos mapas anteriores que foram divididos em dois pedaços de terra, entre duas porcentagens de terra. O mundo árabe tinha 46% de Israel e o povo judeu tinha 56%. Após essa invasão surpresa dos 5 países árabes, 1% da população de Israel acabou perdendo a vida, 6 mil pessoas. Se a gente parar para pensar, uma guerra de 1 ano e 3 meses é uma quantidade pequena de soldados. O ser humano, qualquer vida é importante, mas falando assim, numa guerra, se a gente parar para pensar, né? Então, o mais interessante de tudo é que esses 5 países que já existiam há muito tempo, esses 5 países que tinham exércitos formados há muito tempo, eles foram derrotados, foram rechaçados e Israel conquistou 75% daqueles pedaços árabes que tinham sido dados aos árabes. Então, um país que foi recém reintegrado ao rol de países, que não tinha como se defender praticamente, atacado por 5 países árabes ao mesmo tempo, conseguiu repelir essa invasão e conquistar pedaços de terra desses locais. 75% do espaço de terra que foi destinado aos árabes na independência de Israel foi tomado nessa guerra pelo povo judeu. Então, se a gente parar para pensar, não tem como a gente não falar que Deus ainda tem um projeto
para esse povo. A partir desse momento, nós vemos algo interessante também. Nós vemos que o povo hebreu, ele tinha desde a sua antiguidade, uma literatura própria, uma religião própria, tinha uma língua própria, que é a língua hebraica, mas essa língua ela quase se perdeu na história. Na época de Jesus Cristo já se falava o aramaico e o grego. E algumas províncias, o povo árabe, o povo judeu em si, eles falavam o hebraico também, mas a maioria da população falava o aramaico e o grego. Então, a partir do momento que esses povos na diáspora, isto é, no momento que o povo judeu foi expulso da sua terra e começou a migrar para outros locais, eles começaram a falar o quê? A língua desses locais. Então, na maioria dos judeus que moravam na Europa, eles falavam o quê? O Yiddish e o ladino. Eram outras línguas que eles aprenderam. Então, eles pouco falavam o hebraico. O hebraico quase se perdeu na história. Olha que interessante. E ele começou a reverberar novamente entre o povo hebreu, entre o povo judeu, quando esse povo ele começou a ter esse intuito, né, de voltar para a Terra Prometida. Então eles tinham o pensamento, não, se nós vamos voltar para a Terra Prometida, nós temos que voltar a falar a nossa língua original. Então essa é uma curiosidade interessante, né? Hoje existem cursos de hebraico, cursos de grego, hebraico bíblico, e nós vemos que na história essa língua quase se perdeu, quase que ela passou a não existir mais. E passando aqui pelos anos, nós vemos que o povo de Israel, a partir dessa primeira guerra, ele começou a ter o pensamento de que eles poderiam ser atacados a qualquer momento. Isso é fato. Então eles começaram a investir muito na tecnologia bélica, tanto é que até hoje a tecnologia bélica de Israel é uma das melhores do mundo. O exército de Israel é um dos exércitos mais tremados do mundo. Então foram tendo, ao longo da história, diversas outras guerras surpresas contra Israel. Houveram 7 ataques surpresas do povo árabe para com o povo de Israel. Para vocês terem uma ideia de uma dessas guerras, para a gente estar passando dessa parte para o final, deixa eu achar aqui. A guerra dos anos 60 foi uma guerra em que principalmente o povo do Egito, eles botaram na cabeça que eles tinham que empurrar o povo judeu para o mar. Isto é, eles tinham que acabar com o povo judeu. Então, novamente, eles, junto com outras nações árabes da época, se juntaram para ataques surpresas contra Israel. Só que enquanto eles bravejavam que iriam atacar, Israel se preparava. Então, olha novamente, irmãos. Vocês não acham? Coloca no comentário pra gente aí. Vocês não acham que é a mão de Deus sobre Israel que protegeu? Quais foram os países dessa guerra que nós estamos falando agora? Foram 6 países: Egito, Síria, Líbano, Iraque, Jordânia e Arábia Saudita contra Israel. População desses países juntos, 80 milhões de pessoas. População de Israel, 2 milhões. As tropas desses países atacando 540 mil homens. As tropas de Israel, 264 mil. Os tanques dos países árabes, 2.790. Os tanques de Israel, 800. Os aviões árabes eram 875 contra 400 de Israel. E qual foi o resultado dessa guerra? O resultado foi que a Força Aérea Israelense destruiu todos os aviões egípcios. Eles conseguiram, de estratégia, surpreender essas forças que estavam atacando eles. E em 72 horas, eles conseguiram dominar a península do Sinai. Israel conseguiu avançar mais ainda contra esses países árabes. Então, nós vemos que o povo de Israel,
ele ainda é um povo que tem a promessa de Deus. Tanto é que nessa guerra houveram 18.000 baixas dos povos árabes e 766 baixas do exército de Israel. Vocês viram lá naquele quadro anterior a diferença de soldados e a diferença de equipamentos. Então não tem como se falar que o povo de Israel não é o povo escolhido por Deus. Agora, para a gente estar encerrando, nós vamos mais uns 10 minutos aí no máximo, nós vamos estar falando os capítulos 3 e 4 dessa última parte da nossa lição, que ela fala das igrejas que foram fundadas lá na Ásia Menor. Nós não vamos entrar, essas igrejas são as igrejas que são citadas no livro de Apocalipse, nós não vamos entrar na questão teológica de maneira mais aprofundada, né? Que cada igreja ali tem uma especificação certinha, mas para a gente estar comentando um pouquinho. A igreja de Éfeso. Éfeso, ela era uma das principais províncias romanas que existiam na Ásia. Embora fosse uma das principais, era uma província pequena, mais ou menos o tamanho do Ceará. Se a gente olhar no mapa do Brasil, Ceará não é tão grande assim não, na verdade é bem pequeno. A igreja em Éfeso, ela teve ali o seu ponto mais florescente entre os anos 30 e 100 depois de Cristo. Ela era tida como uma igreja autêntica. Quais eram as qualidades da igreja de Éfeso? Era uma igreja autêntica que ensinava a verdadeira doutrina. Era uma igreja que tinha muito trabalho e muito esforço. Era uma igreja que tinha paciência e perseverança. Que ela colocou os maus crentes à prova. Que ela sofreu, mas não se cansou. E não permitiu que os maus membros, maus obreiros continuassem operando dentro dela. Ela tinha um defeito que foi exposta por Jesus. Ela deixou do primeiro amor. O que significa isso? Ela cuidou da doutrina, cuidou da disciplina, mas ela esqueceu o mais importante, que é o amor. O amor a Deus e irmãos aos irmãos. Ela se tornou uma igreja legalista. E quais são as consequências? Ela teve a promessa de Jesus, que ele viria para tirar do lugar o castiçal dela e viria quando ela não espera. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, a gente parando aqui para analisar essa igreja, de que o legalismo, a religiosidade, pode afastar o nosso amor verdadeiro aos irmãos e a Deus. Quando eu me torno legalista, como eu me torno altamente religioso, eu estou me tornando, entre aspas, um fariseu moderno. O que é um fariseu moderno? Alguém que tem o conhecimento do que deve fazer, mas que não faz e tudo o que faz é em proveito próprio. Então nós não podemos ser uma igreja dessa maneira. Próxima igreja citada é a igreja de Esmirna. Esmirna, das 7 cidades dessas 7 igrejas, dessas 7 cidades que foram citadas, a única que ainda existe até hoje é a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna também, principalmente a igreja de Esmirna, nós podemos tê-la como uma igreja perseguida. Quais são as mensagens de Jesus para ela? Eu sei as tuas obras, eu sei das tuas tribulações, eu conheço a tua pobreza, isto é, pobreza financeira, mas tu é rico, isto é, rico espiritualmente. Não temas as coisas que has de padecer. O diabo lançará alguns na prisão, isto é, haveria naquele momento da igreja perseguida, irmãos que seriam presos, que seriam martirizados. Mas ele falou assim, ó, ser fiel até a morte. Os cristãos de Esmirna, eles foram perseguidos, eles foram levados para Roma, eles foram mortos, foram julgados no Coliseu, viraram comidas de leão, foram crucificados, viraram fogueiras na época de Nero. Mas mesmo assim, eles não desistiram
e se mantiveram fiel até o final. O que em Apocalipse 2:11 fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor em nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, isto é, mesmo que nós padeçamos aqui na terra, se nós formos fiel a Deus, a salvação está garantida. Terceira igreja é a de Pérgamo. Era uma igreja que ficava à beira do Caico e ela era famosa pela sua intelectualidade, essa cidade. Existia ali uma biblioteca de mais de 200 mil livros. Então, se a gente parar para pensar, 200 mil livros, 200 mil volumes na época, era uma quantidade absurda de livros. Só que também era uma cidade idólatra. Aqui no texto fala que ele tinha um anfiteatro cujos tijolos vermelhos eram dedicados ao deus egípcio Serapis. E quais eram as qualidades que Jesus fala dessa igreja? Eu sei as tuas obras, tu retens meu nome, não negaste minha fé. Fala que um dos membros ali, né, Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós, isto é, entre eles tinha uma pessoa chamada Antipas que ele foi martirizado e mesmo assim não negou a fé de Jesus. Só que ela também tinha defeitos. Quais eram os defeitos? Alguns deles seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, isto é, algumas pessoas se adentraram na igreja, alguns falsos mestres se adentraram na igreja e muitos irmãos se desviaram do caminho para que viessem a seguir essas pessoas. Então Jesus te dá um conselho para eles, se arrependa. Se você não se arrepender, você vai ter uma consequência, que eu vou vir contra ti e eu vou batalhar com a espada da minha boca. Então nós temos que ter um entendimento de que nós temos que ser igual aos bereanos. Nós temos que ouvir tudo que é pregado, nós temos que ouvir tudo que é ensinado e discernir se tudo isso vem de Deus ou não. É por isso que um dos dons espirituais mais importantes que existe é o dom de discernimento de espírito. Quando nós temos esse dom de discernimento de espírito, nós conseguimos o quê? Muitas vezes, de maneira antecipada, verificar que certa pessoa que se diz um homem, uma mulher de Deus, não é. Nós temos que ter cuidado para que nós não deixemos nos enganar pela aparência, pela locução, pela oratória, pelo conhecimento. Os irmãos sabem que nós vamos estar vendo quando for a matéria homilética, eu acho que é no segundo ano, vai ser ensinado técnicas de pregação. Não é técnicas de manipulação, são técnicas de pregação, como fazer um sermão expositivo, um sermão textual, coisas do tipo. E se for permitido nessa lição, como ainda está muito longe, nós não temos a matéria ainda, mas nós vimos isso eu pelo menos ouvi quando fiz teologia. Existem pessoas, e isso você pode ver, quando a pessoa começa a enrolar muito na hora da pregação, significa que ela não tem conteúdo bíblico para passar para a igreja. Quando ela começa a contar muito testemunho pessoal, quando ela começa a cair, entre aspas, em mistério, quando eu digo em mistério, a pessoa toda hora para falar em mistério, mas você vê ali que não tinha o porquê, ou você não vê realmente que é Deus falando ali. Quando a pessoa começa a falar muito, olha por irmão do teu lado, fala isso, fala isso, fala isso. Existem, e é usado por muitos pregadores, principalmente itinerantes, não estou generalizando, eu conheço muitos pastores itinerantes que são verdadeiros homens de Deus, que eles têm um chamado para pregar sim, mas existe infelizmente muitas pessoas que eles usam da pregação do evangelho para tirar proveito próprio, para ir de igreja em igreja ganhando dinheiro, coisas do tipo, vender CD, vender livro. E se nós pararmos para analisar, muitas dessas pessoas eles usam de artifício
para diminuir a quantidade de texto bíblico ensinado e para tentar mexer com o quê? Com a emoção dos irmãos. É o Espírito Santo que capacita o pregador, o mestre, o ensinador, quem é que for, a pregar a palavra de Deus. E quando ele prega, não necessariamente tem que ser um culto de glória a Deus, aleluia, coisas do tipo. Se o Espírito Santo quiser que o culto seja genuinamente pentecostal, o Espírito Santo vai derramar da sua unção na igreja e vai pegar fogo, glória a Deus. Mas se o Espírito Santo quiser tratar com a igreja e queira que um culto seja daqueles cultos marretinha, pau, 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 para que os irmãos saiam pensando na pregação e remoendo ela dia após dia, também vai ser. Não necessitam de que sejam implantadas nas pregações, nos sermões, nos estudos, metodologias do mundo para tentar influenciar os irmãos. Técnicas de hipnose, técnicas de PNL, coisas do tipo. Quem capacita é o Espírito Santo e quem toca nas pessoas é o Espírito Santo. Os irmãos podem ver quando eu tenho oportunidade de pregar, que o meu estilo de pregação não é um estilo de pregação genuinamente pentecostal. Quando eu digo eu sou pentecostal, eu acredito nos dons do Espírito Santo, eu acredito que Deus derrama seus dons na igreja, eu acredito em todos os dons. Só que Deus, ele levanta alguns para pregar de maneira mais contundente, um ênfase pentecostal, e outros de maneira mais centrada, mais de estudo. Exemplo, o pastor Catarino é um pentecostal 100% a pregação dele. O pastor Adriano mistura as duas. Ele, ao mesmo tempo que ele tem uma pregação bem pentecostal, ele tem um pouco de estudo, ele tem estudo também, e dos bons. O pastor Marcelo já é uma pregação de estudo com lampejos de pregação pentecostal. Às vezes Deus pega ele ali e ele vai para o lado pentecostal, glória a Deus. Já a minha é uma pregação voltada ao estudo, né? Eu sempre pedi para Deus, Deus me capacita, eu quero fazer essas pregações que eu falo glória a Deus e cai 15 na igreja. Mas Deus não aprova ele a fazer isso. E uma vez, logo no comecinho da minha caminhada, quando eu era líder de novos convertidos regionais do outro ministério, eu pregava direto nas igrejas que tinham as sedes, né, tinham as congregações. Aí uma vez eu pensei, não, hoje eu vou fazer uma pregação pentecostal, fiz meu esboço, não, que é o seguinte, vou falar e vou agir, pum. Irmãos, eu comecei a querer agir de uma maneira que não era a minha maneira comum de pregar, e eu comecei a me sentir mal, comecei a falar, irmão, olha aí, dá um pulo, para. Sabe quando você começa a usar aquelas frases de pregação bem pentecostal? Só que ao mesmo tempo que eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir mal na hora. Por quê? O Espírito Santo falou na minha mente assim, ó, não é isso que eu trato contigo. Não é esse tipo de pregador que você vai ser. Eu vou escolher outros pregadores muito bons para que eles tenham uma mensagem pentecostal genuína e que através dessa mensagem pentecostal as pessoas sejam alcançadas por mim e se entreguem a Jesus Cristo. Glória a Deus. Só que você vai ter que ser essa pregação aqui, ó, quietinho. E na hora eu não falei para a igreja, lógico, mas eu mudei totalmente. Eu parei de tentar fazer algo que não era do meu âmago, do meu ser, da minha maneira de pregar, e eu voltei a pregar da maneira que eu sei, e glória a Deus, o resultado foi satisfatório, porque o resultado de uma pregação tem que ser sempre o quê? A palavra incutida no coração da pessoa, para que ela mude de vida ou se mantenha no caminho reto. Então o que eu quero dizer é que nessas igrejas que nós estamos vendo, principalmente no início da igreja cristã, as pessoas elas entravam na igreja para tentar ganhar fama, para tentar desvirtuar o verdadeiro propósito da igreja. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Penúltima igreja, Tiatira. Foi uma cidade muito conhecida na época pela produção
de cerâmica, bronze, materiais tingidos, púrpura. Então era um ponto de comércio muito grande. Só que também, mais uma vez, era uma região idólatra. Ali tinha o templo de Apolo e ela foi repreendida por Cristo. O que Cristo falou para eles? Igreja de Tiatira, eu conheço a tua caridade, amor. Eu conheço o teu serviço, tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, isto é, você está evoluindo como igreja. Você está alcançando o mais objetivo relacionado ao reino de Deus. Só que você também tem algo errado dentro de você. O que ele fala? Você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhes tempos para que se arrependesse e não se arrependeu. E quais são as consequências que ele fala? Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ferirei de morte os seus filhos. O que nós podemos aplicar aos dias de hoje? O inimigo, ele não vem destruir a igreja daquela figura simbólica que a Igreja Católica ensinava e pregava na Idade Média, naquele diabão de 10 metros de altura com o chifre incandescente. Nada disso. O inimigo começa a destruir a igreja quando ele consegue colocar servos dele, um homem encapetado, uma mulher encapetada, para entrar na igreja, para desvirtuar os irmãos. Quando ele consegue fazer com que um homem casado caia. Quando ele consegue fazer com que uma mulher casada caia. Quando ele consegue fazer com que haja panelinhas na igreja. Então ele começa a destruir a igreja por dentro, sem que as pessoas percebam. Aí começa a aparecer um escândalo aqui, começa a aparecer outro escândalo ali. Quando você vai ver, a igreja está destruída. Então nós temos que ter um grande cuidado nisso, porque o inimigo, ele é muito sagaz. O inimigo, ele é expert em derrubar grandes homens e grandes mulheres de Deus. O apóstolo Paulo fala, eu sempre gosto de repetir isso, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, meu amado e querido irmão, e minha amada e querida irmã, vamos manter-nos vigilantes, sóbrios e vigilantes, para que o inimigo não venha a nos derrubar e não venha derrubar a nossa igreja. A igreja de Sardes foi um dos primeiros locais a serem talhadas e cunhadas moedas. Cidade idólatra também, tinha o templo de Artemis, e tinha uma igreja que ela parecia estar viva, mas era uma igreja que ela estava morta. Olha o que Jesus fala para ela: tens nome do que vives, mas está morto. Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pode-se também entender mais ou menos isso como: eu não achei as tuas obras são completas. Você tem uma inclinação para começar as coisas e você não acaba, isto é. E isso é algo importante da gente estar pensando. Essa igreja é uma igreja em que tudo leva a crer que ela começava a fazer as coisas para Deus e parava do nada. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, nós começamos a fazer algo para Deus, seja no campo pessoal, ou seja na nossa igreja, e paramos? Será que Deus se agrada disso? Quantos projetos nosso pastor colocou em nossas mãos? Quantos projetos nós deixamos para trás? E se a gente parar para pensar o que eu deixei para trás, a gente não vai achar uma justificativa plausível. Então é muito preocupante isso, porque o Senhor, ele quer usar os vasos dele na igreja. E ele quer usar de maneira que nós possamos ser ovelhas que gerem ovelhas. Nós temos que dar frutos, meus irmãos. E muitas vezes o pastor pega e fala: olha, irmão, faz isso, olha, irmão, faz aquilo, faz isso. A gente começa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí no 4º mês paramos. Aí tem que vir o pastor: e aí, como é que tá? Nós temos uma bênção muito grande na nossa igreja, que o nosso pastor ele nos dá muita liberdade.
desde que nós não saiamos do caminho correto, o caminho bíblico, que nós não façamos algo que vai contra os princípios de Deus, contra os princípios do ministério, nós temos uma ampla liberdade de estar agindo. Então por que a gente não age, meus irmãos? O simples fato da gente, no início da nossa caminhada cristã, a gente ser assíduos nos cultos, assíduos na RBD, assíduos no discipulado, assíduos no evangelismo, e com o passar do tempo a gente não fazer mais isso, nós estamos fazendo que nem a igreja que nós acabamos de falar. Nós temos que ter isso em mente. Deus, ele quer que nós sejamos constantes. Não que nós sejamos igual igual meu carro que está agora. Oh, meu pai do céu. Meu carro, hoje eu tive que deixar em Cubatão para arrumar. Um mês está bom, um mês está ruim, um mês está bom, um mês está ruim. Abençoa, Senhor. Oh, meu pai. Então nós temos que ser constantes, meus irmãos. Nós temos que ter em mente que Deus tem projetos grandiosos para a gente. Não para nosso enriquecimento próprio, para o enriquecimento do reino de Deus. Igreja de Filadélfia, ela tinha como nome um nome que significa amor fraternal. Era uma cidade de Lídia, ficava a 40 quilômetros de Sardes, e ela foi erigida por um nobre, pelo rei Átalo, rei de Pérgamo. Essa igreja, ela é a igreja que nós não vemos nenhuma repreensão para ela. Olha as qualidades. Guardaste a minha palavra. Não negaste meu nome. E quais são as promessas? Eu pus diante de ti uma porta aberta. Da sinagoga de Satanás virão e adorarão prostrados aos teus pés. Isto é, as pessoas que querem te envergonhar, as pessoas que querem zombar da tua fé, as pessoas que querem te derrubar da fé, através do teu exemplo, dessa igreja aí, ó, de você, igreja que está me assistindo aqui comigo, está nesse curso, através da tua vida, principalmente do teu testemunho e do teu Deus, elas acabarão se prostrando aos pés de Deus, porque elas verão que o nosso Deus, ele cura, ele regenera, ele transforma um homem pecaminoso, uma mulher pecaminosa em nova criatura. Ele transforma escravos do pecado em filhos de Deus. Nós temos que ter o pensamento do anjo da igreja, desta igreja. Nós temos que ter o pensamento de que as batalhas elas virão, os momentos difíceis eles virão, mas temos um Deus que pode tudo. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Dessa maneira, meus queridos e amados irmãos, nós encerramos aqui o nosso curso. Hoje foi a última aula. E... não falei da igreja de Laodiceia. Falta a última. Mas não sei qual, meu irmão. A igreja de Laodiceia. Cristo também fez críticas pesadas a essa igreja. Ele falou que era uma igreja que não era nem quente nem fria. Nós vemos aqui na foto, ó, um gelo pegando fogo. Isto é, era uma igreja que, ao mesmo tempo em que ela fazia as obras de Deus, ela também blasfemava o nome do Senhor, porque ela caía em pecado e ela não repreendia as pessoas que estavam em pecado nela. E Jesus fala assim que vomitatiei da minha boca. Se a gente parar para pensar, naquela região existiam águas sulfúricas, né? O que é águas sulfúricas? São águas provenientes principalmente de mananciais de águas que passam por regiões vulcânicas. Então até aquele, igual Poço de Caldas, né? Tem aquele gosto de água com cheiro de ovo. Então é uma água que ela não é quente e ela não é morna. Se você beber, existe, né? Eu não gosto, mas existe ice coffee, café frio, café com gelo, é drink. Quando eu falo drink, não é drink alcoólico, é drink tipo suco gelado. Existe o café quente. Para quem gosta de ice coffee, gelado, beleza. Café quente, que nem eu gosto muito, beleza. Café morno, nossa,
É horrível. Chá. Chá gelado com limãozinho, umas pedrinhas de gelo. Ô, glória a Deus. Chazinho quente também. Tudo de bom. Chá morno é intragável. Bobear, a gente até vomita quando vai beber. E é isso que ele tá falando assim, ó. Por você não ser nem quente nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. Isto é, eu vou te jogar para fora. Então nós temos que pensar o que fala Apocalipse 3, 21 a 22. Ó, ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E para todas essas igrejas, e isso nós temos que ter na nossa mente, que o Espírito Santo fala conosco todos os dias, ele termina todas as cartas da igreja assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que o Espírito Santo fala conosco? Como é que ele trabalha conosco? Na leitura bíblica diária, do nosso devocional com Deus, nas nossas orações, nesse momento, nas nossas lives de pregações, nas nossas lives de debates, aqui na Escola Teológica, na EBD. O Espírito Santo, a todo momento, ele está falando conosco. Nós temos que dar ouvidos a ele. Nós não podemos dar ouvido para o mundo, nós temos que dar ouvidos para o Espírito Santo de Deus, que ele vai nos direcionar a sermos cristãos não teóricos, práticos da palavra de Deus. Dessa maneira, meus amados e queridos irmãos, nós encerramos esse curso. Hoje foi um pouquinho além do normal em relação ao tempo, porque eu queria mostrar para vocês aquela grande parte da história de Israel do ano de 130 até 47, porque é algo que nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada, é história, e nós não vamos encontrar no livro História, porque o livro das histórias eles tendem a pegar determinados pontos, não se aprofundam disso. Espero que vocês tenham apreciado essa aula. Eu espero que vocês tenham tirado, embora seja uma matéria difícil não digo difícil, é difícil porque a gente não consegue tirar muitos contextos espirituais que nem as outras matérias. Todas as outras matérias, a não ser maneiras e costumes bíblicos, mas aí consegue conversar um pouquinho também, mas todas as outras são baseadas em livros da Bíblia. Então fica mais fácil nós trazermos para o cotidiano coisas do tipo. Geografia bíblica, pelo contrário, é uma matéria muito difícil de estar passando para os irmãos. É uma matéria que eu tive que me redobrar para conseguir, muitas vezes, fugir do contexto do livro e trazer, que nem a aula de hoje. Todos os slides de hoje não dizem nada em relação ao livro. Por que isso? Porque é uma maneira de estar fazendo com que os irmãos tivessem um interesse a mais de estar compartilhando aqui a aula comigo. Então eu peço que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, pela fidelidade em participar aqui das aulas, pela oportunidade que os irmãos me concederam de continuar ministrando aqui essas aulas para vocês. Eu sei que não é fácil ficar 40 minutos, 50, uma hora, hoje quase 2 horas na frente do computador, do celular, para estar vendo uma aula, ainda mais numa matéria difícil como esta. Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque é a fidelidade dos irmãos que faz com que a gente possa continuar a nos aperfeiçoar, a buscar mais a Deus, a buscar novas maneiras de trazer mais assuntos para os irmãos aqui na IBD. Há muitas vezes, mesmo com um número pequeno de pessoas na IBD, a gente continuar se dedicando, porque eu não faço a IBD para mim, eu faço para os irmãos, eu faço para Deus. Quando eu busco trazer essas tecnologias que eu estou trazendo hoje, tipo aparecer na câmera aqui embaixo, junto com o slide, aula passada, passar um vídeo, são maneiras que a gente busca, que eu busco de estar tornando a aula, que é uma matéria difícil, mais interessante para os irmãos.
Então Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Vou ter que ver com o pastor Marcelo. Hoje, acabando a aula aqui, eu já envio imediatamente. Eu acho que eu tenho que carregar meu notebook, ele descarregou. Mas assim que ele tiver uns 10%, eu já envio esses slides de hoje com essa matéria aqui que eu passei, para os irmãos estarem rememorando. A prova ela vai ser baseada nos livros, não tem segredo, a prova é fácil. 99% dos irmãos tiraram 10. Quem não tirou 10 também chegou perto. O importante, irmãos, é nós nos mantermos firmes e constantes, sabendo que tudo que nós aprendemos vai trazer bênçãos espirituais para nossas vidas. Se eu não me engano, a aula que vem já é o pastor Adriano. Eu não me lembro se é profetas maiores ou profetas menores, eu acho que é profetas maiores. E tenho certeza que vai ser bênção para a vida de vocês. Eu vou passar hoje a prova para o pastor Marcelo, para ele estar imprimindo e entregando para os irmãos. Nós vamos ver a melhor maneira com que isso seja feita. E Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos orar. Pai, graças te damos por concluir mais uma etapa, Pai, de nosso curso. Concluirmos mais uma etapa de nossa vida. Podemos estar aqui juntos, Pai, em comunhão, aprendendo um pouquinho mais de Ti. Eu te peço, Senhor, abençoa muito, 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 muito esses irmãos que se mantiveram fiéis, Pai, a esse projeto do curso teológico. Abençoe, Pai, nossos pastores, nossos presbíteros, os irmãos de nossa igreja. Não deixe, Pai, com que haja nenhum tipo de retaliação contra qualquer um de nós. Eu te peço, Pai, que nos abençoe muito, muito, muito. E amanhã, que nossos irmãos possam estar também na live que vai ser ministrada na nossa igreja. Deus abençoe a todos. Tudo isso que eu te peço, desde já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor não é homem que minta e nem filho do homem para se arrependa. Cremos nas promessas vindas do Senhor e na tua bondade e benignidade pelo teu amor para conosco, para a nossa família e para a comunidade. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.